Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Compartilhando aqui com os irmãos um texto da Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 2, versículos de 10 a 23. Uma história conhecida, um sonho do rei Nabucodonosor, quando, no período em que a nação de Israel estava exilada na Babilônia. E Daniel foi levantado por Deus como profeta nesse tempo do exílio. Então, livro de Daniel, capítulo 2, versículos de 10 a 23, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e se estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te dou, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Bem, meus queridos, enfrentando crises. Nesse momento, na vida de Daniel, eles enfrentaram uma crise. Uma crise causada porque o rei baixou um decreto para matarem todos os sábios da Babilônia, porque os caldeus, os astrólogos, os sábios ali da Babilônia não pôde revelar o sonho que o rei tinha tido naquela noite. E a crise, na verdade, era de morte aos sábios. Mas Daniel, diante da crise, tomou uma atitude. Os irmãos conhecem bem a história de Daniel e conhecem ali o desfecho dessa história. O rei não queria ser enganado pelos sábios e não contou o sonho. E os sábios declararam que era impossível que eles interpretassem esse sonho.
e por causa disso veio a crise. Mas, queridos, eles enfrentaram crise naquele momento. A ameaça era de morte. Nós enfrentamos crises, estamos diante de uma crise. Mas sempre houve crise na história da humanidade. Mas o que nós podemos tirar desse texto para nós, para nossas vidas e o momento que nós estamos vivendo? Prestem bem atenção. Quando estamos enfrentando crises, devemos tomar exemplos de grandes homens da palavra de Deus, assim como Daniel. As suas ações, os seus atos nos ensinam valiosas lições. A primeira delas, nós tiramos esse texto. Veja que diante da ameaça de morte, todos os sábios seriam aniquilados da Babilônia, seriam mortos pelo decreto do rei. Mas Daniel, servo do Deus Altíssimo, a primeira coisa que ele fez, o primeiro ato, a primeira ação dele foi agir com sabedoria. Ele não se desesperou, ele não correu atrás de recursos humanos, ele não ficou também acuado no seu canto, mas agiu com sabedoria. Ele não se julgou melhor do que os outros, apenas agiu com sabedoria. Então, numa crise, num momento desse que nós estamos vivendo, precisamos desse exemplo e precisamos agir com sabedoria. Os versículos 14 e 16, você vê a ação de Daniel. Ele imediatamente agiu e, desta forma, a sua ação não foi algo simplesmente impensado por força do momento ou das emoções, mas usou da sabedoria. O servo de Deus tem que ser sábio nessas horas de crise. Tomar muito cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, o que nós vamos vender, o que nós vamos fazer nesse momento tem que ser pensado, calculado, para que a gente não complique a situação, para que a gente não piore a situação. Daniel, as suas ações eram para resolver a crise, para sobreviver à crise, para estar em segurança, porque a integridade física deles eles estavam ameaçados. A sua integridade física estava ameaçada. Então, agir com sabedoria no momento de crise é a primeira coisa que nós devemos fazer. Mas nós vemos nesse texto também, nessa história, uma outra questão importante. Além de agir com sabedoria, a segunda coisa que nós tiramos nesse texto era união espiritual. Ele agiu com sabedoria, mas imediatamente convocou os seus companheiros para buscar a Deus. Igreja, servo de Deus, nesse momento que estamos vivendo, é preciso uma unidade espiritual. No versículo 17, você vê Daniel chamando seus companheiros, olha, vamos orar a Deus, vamos buscar a face do nosso Deus, para que Ele resolva esse problema por nós. Nós vivemos por fé, certo? Nós somos servos de Deus. Essa fé foi gerada em nós pela palavra de Deus. Portanto, unidos no mesmo pensamento, buscando a Deus, devemos manter essa unidade espiritual. Nós estamos distanciados uns dos outros, mas espiritualmente podemos estar unidos no propósito, na oração,
na comunhão, embora distante uns com os outros, sem aperto de mão, sem abraço, mas orando, buscando a Deus, intercedendo uns pelos outros, nos preocupando. Unidade espiritual é isso. É sendo no pensamento juntos, a nossa mente elevada ao trono celestial. Isso pode mudar a nossa história. Mas ainda, irmãos, uma terceira consideração aqui. Enfrentando crises, além da unidade espiritual que Daniel vivia com seus amigos, há uma coisa muito séria. Eles não buscaram, como eu disse antes, recurso humano, embora nós devemos ser prudentes, obedecer às orientações das autoridades e nos precaver, fazer, ou seja, ter uma vida de maneira a nos protegermos contra infecção, contra qualquer outra coisa, de acordo com todas as normas de segurança. Nós devemos, antes de tudo, buscar a Deus. Não é colocar a nossa confiança no ser humano, nem nas coisas, nem em nós mesmos, mas buscar a Deus. No versículos 17, 18 e 21, você vê Daniel chama os seus amigos e vão buscar a Deus, e vão orar ao Senhor, e do Senhor veio a resposta que eles precisavam. Deus agiu e entrou na história e mudou a história de Daniel naquele momento, e todos os salvos, no desfecho da história, todos os sábios da Babilônia foram salvos, tiveram suas vidas poupadas. Portanto, nós tiramos desse texto aquilo que nós lemos no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Igreja do Senhor, enfrentando crise, lembre-se disso. Haja com sabedoria, tenha unidade espiritual e busque o nosso Deus. Busque a face do nosso Deus. E então desfrutaremos de suas promessas. O refúgio está nele. A força que precisamos também vem dele. E ele será o nosso socorro na hora oportuna, na hora certa. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra possa edificar a vida dos irmãos.